Olá, amores, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos falar um tema muito interessante. Seja o alquimista da sua vida. E o que significa ser alquimista? Alquimista é um termo muito antigo, mais ou menos da era medieval. A alquimia era uma ciência mística, na qual eles acreditavam e acreditam até hoje, porque ainda existem alquimistas. Eles acreditavam e acreditam que podem transformar certos metais em ouro através de compostos químicos, através de forças de pensamento, através de um vasto conhecimento de astrologia, química e além de outras áreas. Mas enfim, o alquimista é uma pessoa que busca esse elixir da imortalidade, que também tem sua origem na pedra filosofal, na qual eles buscam. Existem alguns autores que falam que esse termo, alquimia, surgiu em mais ou menos 4.500 anos antes de Cristo, e ainda há algumas discussões também entre os autores sobre aonde surgiu. Uns falam que foi no Egito Antigo, outros falam que foi na Grécia, outros na China. Mas enfim, esse termo alquimista significa que ele busca conhecimentos, tanto espiritual elevado, um conhecimento interior elevado, uma mente aberta, um coração aberto para novos aprendizados. Ele tem que ter um vasto conhecimento, como já citei, em várias áreas. Isso o alquimista de laboratório. O que nós vamos tratar aqui, o alquimista da sua própria vida, significa que você vai poder fazer a transmutação mental. E o que significa transmutar? O que é esse processo? Como é esse processo? São termos que futuramente eu vou estar explicando. Hoje foi mais assim um vídeo introdutório sobre o que é ser um alquimista. O que é alquimia? Alquimia é essa transmutação dos metais. É uma ciência mística, porque essa transmutação ela não é feita só na matéria. Ela tem algo mais de espiritual. Ela tem um conhecimento elevado espiritual. E eu acredito que até hoje não foi possível, mas existe essa busca de transmutação dos metais. Então existe essa busca de transmutação dos metais. É interessante conhecer esses termos? Sim, porque nós vamos falar de transmutação mental. Aí você fica, de onde que vem esse termo transmutação mental? Vem dos alquimistas que queriam transmutar os metais. E nós faremos a transmutação mental, que é passar de pensamentos negativos para positivos. Então eu acredito que já é de um conhecimento da maioria, ou se você não sabe, vai ficar sabendo agora, que todos os nossos pensamentos influenciam nos nossos resultados. Se você for pensar bem, tudo surge no mundo das ideias. Primeiro você tem uma ideia, depois você realiza. Quando eu era jovem, adolescente, eu tinha um sonho de ser médica, de lidar com a saúde do ser humano. Depois eu passei a querer ser dentista. Fiz o vestibular para odontologia, me formei, sou dentista há 28 anos, já estou quase me aposentando. Mas enfim, quando você quer alguma coisa, primeiramente surge o que? Um pensamento, uma ideia. Depois se realiza. O maior exemplo de pensamento, de sonho que eu tenho para passar para vocês é o Walt Disney. O Walt Disney ele sonhava que existia parque para adultos e crianças. E hoje em dia tem a Disney.
Então, ele realizou esse sonho dele. É um sonho, porque o sonho começa com um pensamento, ideia. E ele recebeu muitos nãos, foi muito persistente até conseguir realizar o sonho dele. E hoje em dia, a Disney é um dos parques, acredito que mais conhecido no mundo, os mais visitados. Então, o teu pensamento, ele tem um poder de criar. O teu pensamento e a tua ideia. Você quer montar um negócio, primeiro, como é que vem esse negócio? Vem na forma de pensamento, você vai raciocinar, você vai pensar sobre aquilo ali, você vai ver se realmente é possível ou não fazer aquele empreendimento que você está sonhando, que você está pensando, você analisa os fatos, mas primeiro é no mundo das ideias, é no seu pensamento. Então o pensamento, ele tem um poder gigantesco sobre a sua vida. A partir do momento que você conseguir controlar os teus pensamentos, você já tem um grande poder nas suas mãos. Porque o que acontece com a maioria das pessoas? Deixa com que o externo mude a sua vida. São os acontecimentos externos. A economia está ruim, você está mal. Tem a pandemia no mundo, você está mal. Tem guerra, você está mal. E não necessariamente o externo precisa afetar o seu interior. Então, o que eu vou trabalhar aqui com vocês, né, numa série de vídeos que eu pretendo fazer, hoje está sendo só uma introdução sobre alquimia, sobre alquimista, sobre esses termos, para que nos próximos vídeos a gente aprofunde um pouquinho mais. Existe um pouquinho de história, né, na qual surgiu 4.500 anos antes de Cristo. No século IV foi proibida pelo imperador Constantino. Em 950, os árabes introduziram a alquimia na Espanha. E o auge da alquimia foi no século de 14 a 16, ao século 16. Isso daí foi pesquisa, tá, que eu fiz em alguns livros e também na internet. Então, o que significa alquimia mental? Então, a palavra alquimia, ela está relacionada com o quê? Transmutação, transformação, processo. Muitas pessoas usam a expressão alquimia mental para transformar pensamentos negativos em positivos, através dessa transmutação mental, que nós vamos falar aqui futuramente. O maior exemplo, o maior mestre nessa área de transmutação mental é o filósofo do Antigo Egito. Ele é filósofo, ele é alquimista, ele é um monte de coisa que eu nem sei dizer. Hermes Trismegisto. Ele tinha um conhecimento vasto em várias áreas, na astrologia, química, e ele usava desses conhecimentos e ele passava esses conhecimentos para os seus iniciados, para aquelas pessoas que ele via que tinham boa conduta, bom caráter. Inclusive, ele foi o mestre de Abraão, da Bíblia. Há relatos que ele foi mestre de Abraão. Então, ele tinha um conhecimento vasto em várias áreas de astrologia, de química, além de outros. Então, o alquimista em si, ele é dotado de grande conhecimento e ele tem um espírito elevado. É necessário uma preparação interior árdua. A pessoa ela tem que ser moldada para receber esses conhecimentos. E o coração e a mente têm que estar abertos para novos conhecimentos. Porque tudo que é falado, tudo que é ensinado são coisas que muitas vezes você vai falar: ah, não, eu não acredito nisso, isso é papo, isso é mentira. Então, parou por aí. E
a primeira lição do alquimista é praticar a paciência. Muitas coisas nós adquirimos através da paciência. Sem a paciência, você muitas vezes não chega a lugar nenhum. A paciência ela é uma virtude. Eu comparo muito a paciência ao amor. Se você não tem amor, você não tem paciência. Se você tem amor pelo próximo, você tem paciência. Se você tem amor aos animais, você tem paciência. Inclusive, eu também tô aprendendo a praticar em mim, né? Então, quais são os benefícios da alquimia? Em primeiro lugar, elevação. O seu espírito se torna elevado, porque você vai aprender a lidar com situações que as pessoas que não se ligam, as pessoas que estão vivendo por viver, um dia após o outro, elas não estão se elevando espiritualmente. E há uma grande elevação espiritual para quem busca esses conhecimentos. Em segundo, a saúde. Porque se você trabalha a sua mente, você tem uma boa saúde. Você vai trabalhar a sua respiração, o seu sono vai ser melhor, você vai cuidar da sua alimentação, você vai tomar água o suficiente, você vai se alimentar bem, você vai procurar alimentos saudáveis, porque eu acredito que vocês já sabem, mas o alinhamento, o que é o alinhamento? É você trabalhar o corpo, a mente e o espírito. Se você trabalhar só o teu corpo, só o teu físico e não trabalhar a sua mente, você não vai desenvolver até, de repente, uma elevação espiritual. Da mesma forma, se você trabalhar muito o seu espírito, mas esquecer de trabalhar o seu corpo e a sua mente, você pode vir a ter uma depressão. Então, por isso que às vezes padres entram em depressão, porque muitas vezes tá cuidando do espírito, mas não está cuidando da mente. Isso não é uma regra, tá? Para toda regra tem exceção. Mas, geralmente, quando você trabalha o corpo, a mente, o espírito, dificilmente você vai adoecer. Porque a doença são emoções não trabalhadas. É o teu corpo que não está trabalhando direito. A tua mente está deixando de trabalhar alguma emoção. Ou o teu espírito não está buscando essa elevação. E outro benefício da alquimia é a prosperidade. Não só a prosperidade financeira, mas a prosperidade em todos os sentidos. Porque o alquimista ele busca essa elevação. Então, como toda elevação, ele busca o melhor em tudo. Ele busca essa prosperidade. Então é isso que por enquanto eu tinha para passar para vocês hoje. E no próximo vídeo eu vou estar voltando aqui para a gente estar conversando mais. Então já sabe, se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Toda semana vídeo novo para você. E eu vou fazer uma série para vocês sobre seja o alquimista da sua vida e sobre transmutação mental. Então por enquanto é isso, um beijo, gratidão, tchau, tchau.